aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, faltam 6 dias para as manifestações do dia 7 de setembro. E ontem nosso presidente Jair Messias Bolsonaro falou que chegou a hora e que nunca tivemos uma oportunidade como estamos tendo agora. Pessoal, tudo indica que a temperatura vai continuar subindo até o dia 7. Ontem, inclusive, vários eventos aconteceram para contribuir com esse clima que o país vive, como, por exemplo, algumas decisões bem impopulares do STF no que diz respeito ao Daniel Silveira, o Roberto Jefferson. A gente vai comentar sobre isso no vídeo de hoje. O Carlos Bolsonaro teve o seu sigilo bancário e fiscal quebrado. O Congresso vem articulando um projeto que realmente atinge fortemente a base de Bolsonaro, principalmente nas eleições de 2022. Pode deixar de fora vários policiais, militares, grupos que apoiam o governo, a gente vai comentar sobre isso. Ainda sobre as manifestações, tem toda aquela narrativa diária que é criada, só que tem algumas coisas que temos que comentar, alguns grupos que podem estar presentes, que vale a pena destacar. Tem uma fala aí do Alexandre Frota que também tem que colocar uma lupa, olhar de perto, até porque o Frota é parceiro do José Disseu. Quero relembrar para vocês algumas coisas que aconteceram no passado. Tem algumas falas do Lula, tem aí uma ligação entre Bolsonaro e o Temer, tem coisas relacionadas à CPI. Bom, tem muita coisa pra gente comentar, eu nunca lembro... A Polícia Federal prendeu o hacker. A gente tem muita coisa para comentar no vídeo de hoje e eu quero começar sobre essa matéria aqui. Eu sei que quase ninguém tá ligando para a CPI, mas aqui não é sobre a CPI. Aqui, na verdade, é sobre as manifestações do dia 7 de setembro e vejam só. A CPI, aquela CPI que fez de tudo para não ter o recesso, se lembra? A gente não vai parar. O Pacheco vai parar? A gente não vai parar. A gente vai continuar trabalhando. A gente quer a todo custo, porque eles sabiam que se tivesse um recesso, eles iriam sair dos holofotes. E entrar em recesso de novo, cara, isso não vai ajudar. Mas eles vão paralisar sessões na semana do dia 7 de setembro. Eles não vão parar no dia 7, que é a terça-feira, e voltam no dia 8, no dia 9. Não. Semana que vem não teremos CPI. Tá. Qual o problema disso? Você vê, ó, embora o feriado de 7 de setembro seja só na terça, a CPI não realizará sessões durante toda a próxima semana. O clima no país é o seguinte, meu amigo, não vai parar. Dia 7, cara, vai ser mais um dia de tudo que está acontecendo. A gente não vai ter uma solução final no dia 7. Não vai ter uma solução final. Significa o quê? Que vai ser dia 8, vai ser dia 9? Bom, todo o cenário que vem se desenhando mostra que a gente está longe de um desfecho, mas, assim, a temperatura vai continuar subindo. E vejam só o seguinte. Sobre a CPI, o Barroso extingue denúncia contra senadores por conduta diante de Nise Yamaguchi na CPI. O caso passou pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas foi parar no gabinete de Barroso por envolver pessoas com foro privilegiado, como Omar e o Randolfo Rodrigues. Para o ministro, o processo não tinha como prosseguir, uma vez que a denúncia em questão não foi feita por pessoa legitimada para este fim, contrariando o regimento da corte. Cara, eu só fico triste, né? O que eu vou falar sobre isso? Tudo que a Nise sofreu, mas... infelizmente, a Nise vai ter que aí tentar de novo. Acho que nem ela também tinha muita esperança disso acontecer. E vejam só. O Temer ligou para Bolsonaro e bateram um papo aí sobre alguns assuntos, como vocês podem ver, ó, segundo interlocutores e aliado dos dois, eles conversaram sobre a crise política entre os três poderes. Eu não consigo ver muito bem uma crise que envolva o legislativo. Para mim está bem claro que o problema é judiciário e executivo. Na conversa, o Temer teria feito um apelo pela pacificação. O atual chefe do Palácio do Planalto, por sua vez, teria reclamado de decisões do judiciário, mas disse estar disposto a dialogar com outros poderes. Bolsonaro, desde sempre, ele nunca se furtou a conversar. Quem cancelou a reunião foi o Fux. O pessoal tá falando em pacificação, mas, na boa, o que Bolsonaro estava pedindo no início? O voto auditável.
É inegável que teve um esforço por parte de algumas pessoas para tentar mudar o resultado da comissão especial que mudou. E desde então, assim, o que foi que Bolsonaro fez de concreto? Algumas falas? E protocolar um pedido de impeachment? O que é que o outro lado vem fazendo? Buscas e apreensões, prisões. Então, assim, se fala tanto, o que é que eles definem como pacificação? Sabe? A gente dizimar toda a direita brasileira, prender todo mundo que tem um certo engajamento, certo... Sabe, o que é pacificação pra frente? Eu não consigo entender. O que é que eles esperam de Bolsonaro, né? Assim, não vai entregar nada primeiro, assim, um aceno. Eles querem tanto um aceno de Bolsonaro. Qual aceno por parte deles? Ao magistrado Temer, no caso ele também ligou depois para Alexandre de Moraes, Temer também pediu o distensionamento na relação entre o STF e o Palácio do Planalto. Alexandre de Moraes é o relator de uma série de inquéritos, blá blá. Segundo interlocutores, Temer não acredita, a essa altura, na possibilidade de um encontro entre o Alexandre de Moraes e Bolsonaro, como alguns bombeiros chegaram a sugerir. Para o MDBista, segundo seus aliados, o ideal seria um encontro direto entre Bolsonaro e o chefe do STF, o presidente do STF, o Fux, que por hora não topa. Quem não quer conversar é o Fux. E você vê, o Temer não acredita nessa altura que teremos paz. Então, assim, alguma coisa vai acontecer. Bolsonaro falou que, inclusive, ele teme até que Alexandre de Moraes possa fazer algo contra ele. Então, assim, parece que alguém vai tomar alguma ação de algum dos lados. A gente vai ter que continuar assistindo os próximos episódios. E aí você vê, se fala tanto em pacificação, mas Alexandre de Moraes vê risco de fuga e mantém prisão do deputado Daniel Silveira. Eu não sabia, mas eu fiquei sabendo que prisão preventiva não tem limite. Enquanto as investigações continuam enrolando, a pessoa pode continuar preso preventivamente. E o Daniel Silveira está nesse quadro aí, ele está preso preventivamente. O que me deixa assim um pouco espantado é o fato que Daniel Silveira pagou uma fiança de 100 mil reais. 100 mil reais de fiança. Assim, devolve o dinheiro então. Tem como devolver o dinheiro? Porque qual o objetivo de pagar a fiança se ele não vai poder deixar a prisão? Não era pagar a fiança. Porque, assim, eu posso estar errado também, mas pelo que eu sei, a fiança você paga para você responder em liberdade, né? Tudo mais. Talvez de prisão domiciliar. Mas Alexandre de Moraes manteve na terça-feira a prisão preventiva. Moraes considerou 2 pontos principais: o histórico de violações ao sistema de monitoramento por tornozeleira eletrônica durante a detenção domiciliar e o risco de fuga em razão dos pedidos de asilo diplomático feitos pelo parlamentar. Embora a PGR tenha se manifestado pela reconsideração da prisão, o ministro entendeu que não houve mudanças capazes de justificar o relaxamento da detenção. Então você vê, a PGR pediu, o Daniel pagou a fiança e, olha só, tá falando que Daniel pode fugir porque ele já tinha pedido asilo diplomático. Mas não fica parecendo que o asilo que ele tá pedindo se justifica a partir do momento que ele paga a fiança, a PGR é a favor, sabe, da pena ser abrandada e as coisas não mudarem? Eu não sou jurista, mas eu fico um pouco espantado com isso daí, né? Com o meu conhecimento raso da situação. E aí, sobre o Roberto Jefferson, o Alexandre de Moraes vê risco de incitação criminosa para o dia 7 de setembro e também manteve a prisão preventiva. Alexandre de Moraes decidiu manter a prisão preventiva do Roberto Jefferson no inquérito das milícias digitais. Ele disse que a medida é imprescindível para garantir a ordem pública. Ele teme que o Roberto Jefferson possa sair e tudo mais e infle a população no dia 7 de setembro. A defesa havia pedido a conversão do regime fechado para o domiciliar por causa do quadro de saúde de Roberto Jefferson. Aos 60 anos, tem diabetes, hipotireoidismo e diverticulite, segundo os advogados. No entanto, na avaliação de Alexandre de Moraes, o ex-deputado não demonstrou qualquer debilidade física que o impedisse da prática de seus afazeres diários. Em sua decisão, Moraes também apontou que o ex-deputado demonstra completo desprezo pelo Poder Judiciário. O ministro lembrou que,
Ao assinar o mandado de prisão, Jefferson escreveu no documento que a ordem era uma canalice. O ministro citou também a carta escrita por Roberto Jefferson na prisão, em que afirma que não aceitará cumprir prisão domiciliar com tornozeleira. A própria PGR também falou que acha que podia ser um pouquinho mais leve o que está acontecendo com Roberto Jefferson. Podia estar acontecendo um pouquinho mais leve. Mas você vê como são as coisas, né? Longe de mim desrespeitar a justiça brasileira, mas quando o Roberto Jefferson escreve que é canalice, ele deveria escrever o quê? Que, eu tô sendo preso e eu estou feliz com o que tá acontecendo comigo? Sabe, assim, normalmente ninguém gosta de ser preso, né? Normalmente ninguém gosta de ser preso, né? Eu não sei, o cara que... eu realmente concordo, eu tenho que ir pra cadeia. E, o cara preso, sendo que a PGR falou aqui, talvez, né? Podia ser um pouco mais leve. Ele escreveu que nem aceitar, ficar preso com tornozeleira, mas ainda assim você vê, né? Qualquer coisa que você diz realmente pode ser utilizado contra você. E o Fachin também negou liberdade a Roberto Jefferson. E o interessante é o seguinte, no habeas corpus apresentado ao Supremo, a defesa do Roberto Jefferson pedia a reversão da decisão individual do Alexandre de Moraes, que impôs a prisão preventiva ao ex-deputado. Os advogados argumentaram que a corte não possui competência para julgar o caso, de modo que a prisão se tornaria ilegal. Eu também não sou nenhum especialista no âmbito jurídico, mas eu achava que o STF era responsável por casos que envolviam questões de foro privilegiado. Eu não sabia que poderiam julgar pessoas como Roberto Jefferson. Caso não fosse atendido o pedido de liberdade, a defesa solicitou a progressão de pena para prisão domiciliar, assim como a imediata transferência de Roberto Jefferson da unidade de pronto atendimento do Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro, para o Hospital Samaritano da Barra. Advogados dizem que o presídio não possui os recursos médicos adequados para o réu dar continuidade ao tratamento de saúde. Mas também negado. O Felipe Barros fez um comentário muito bom sobre o tema, que ele diz que palavras desacompanhadas de ação violenta imediata nada mais são que palavras. Palavras. E, portanto, não são crimes. Quem não entende isso não sabe o que é liberdade de expressão. Se uma democracia pode ser atacada por meras palavras, estamos diante de uma ditadura. E o Roberto Jefferson, preso, também teve aí, né? Ele perdeu o direito de portar sua ferramenta. Perdeu o direito. Não tem mais. Acabou. Tiramos de você. Você é uma ameaça. E aí, falando de ameaças, você vê, né? Tudo que a esquerda fala contra nós, a grande imprensa noticia todos os locais. Todos os locais. Cadê que não falam aí das ligações do Luciano Frota com... do Alexandre Frota com Luciano Ayan? Que ninguém fala disso. Porque ninguém relembra, né? Que isso tudo foi a base dos inquéritos que estão colocando várias pessoas aí, né? Em maus lençóis na política brasileira. Por que ninguém fala quem é o Alexandre Frota, o que ele já fez? Por que ninguém fala sobre o parecer que ele conseguiu aí através, né? Na verdade, está assinado pelo Marcel Muscat. Quem é Marcel Muscat? As ligações que ele também tem com a Madalene Lax, o próprio Luciano Ayan, tudo mais. Não. Agora, qualquer coisa que o Frota fale contra os bolsonaristas, a imprensa coloca nos holofotes. E ontem ele apareceu com isso daqui, ó. Frota pede que o STF tome providências para evitar violência desmedida no 7 de setembro. O Demagogia do Oprimido relembra uma postagem aqui do Frota do 28 de maio de 2020, que é o seguinte, ó. Lula está avisando. Acho que diante das ameaças vamos ter que ir para a rua e vamos para a guerra. É hora de unificar e encarar. E aí chama a Gaviões, os Antifas, você vê, né? A CUT, o PSL, o Stedley, Guilherme Boulos. E a batalha é contra nós, é contra os bolsonaristas, porque o Lula está avisando. Mas quem que faz manifestações violentas? Somos nós. Eu quero relembrar com vocês o que aconteceu naquela época, né? Você vê aqui algumas fotos, ó.
Gaviões, patriotas, antibolsonaristas na Paulista, blá blá blá. A trupe amarelo colocaram, né, a trupe do amarelo radical para correr. O próximo é passar no acampamento 171 dos 300. Só os gaviões para dar um jeito nessa porcaria toda. O Brasil precisa se unir para combater o bolsonarismo radical ideológico. Que tá falando? Olha que ele marcou, né? A Joyce, Lobão, Antifas. Olha o Ayan. Olha o Luciano Ayan. E ainda pede que nós percamos as nossas vidas, né? Porque fascista é só a gente. Seja mulher, qualquer coisa, blá blá blá. Se for, vai perder a vida. Isso daqui não é uma ameaça. Isso daqui não é uma manifestação claramente antidemocrática. Agora, o cara que falou isso daqui tá ganhando holofote na imprensa para falar que nós que somos os violentos. Na época da manifestação, né, a polícia para poder conter o grupo pacificador do Alexandre Frota teve que utilizar, né, coisas que fazem bum, sabe, você toca fogo, spray de pimenta, sabe? Todo aquele carinho a polícia teve que empregar. E aí você vê, ó, a imprensa segue o mesmo padrão de sempre. Ó. Somos democracia e tudo mais, aí tá lá, ó. Torcidas organizadas saem às ruas em defesa da democracia. Dentro da própria matéria, a PM falou que 3 manifestantes foram presos. Entre os motivos está porte de artefatos como canivete. Mas são manifestações democráticas. Naquele dia, estava tendo manifestações da direita em Brasília, né? Várias crianças, velhinhos. A imprensa diz, ó, ao lado de Bolsonaro, ministro da Defesa sobrevoa manifestação antidemocrática em Brasília. Mas essa manifestação de São Paulo, que tiveram aí antifas presos, manifestantes fazem ato pró-democracia na Avenida Paulista. Isso daqui já é um repeteco do que vai acontecer no dia 7. Olha lá, ó. De helicóptero e a cavalo, Bolsonaro volta a participar de ato antidemocrático. Já quando a manifestação é contra Bolsonaro, manifestantes fazem ato pró-democracia na Avenida Paulista. E aí naquele momento também, o Brasil via isso daqui, ó. Lives entre o MBL, você vê aqui, ó, o Renanzinho. Você vê aqui, ó, o Vinícius Poit, do Novo, bem conhecido, né? Inclusive que é um amigo dele, nem vou ficar repetindo. Orlando Silva, do PCdoB. Aí tá lá o Paulo Cruz, o intelectual frustrado, que nunca conseguiu nada na vida. Só a turminha, né? Frente ampla contra os antidemocráticos. É disso que precisamos. Foi naquele momento, abril para maio de 2020, que começou, inclusive, a conversar, a veicular sobre a Frente Ampla. A Frente Ampla para derrotar o bolsonarismo. Agora a Frente Ampla meio que se dividiu, tem o Lula e tem a Terceira Via. Mas, no fim, é a mesma coisa. A Terceira Via só é, né, uma linha auxiliar do lulismo. E só para a gente continuar, a gente vai voltar para as manifestações do dia 7, quero só mostrar o que teve no dia de ontem, né? O MBL, que já se juntou com a esquerda há mais de ano, como vocês podem ver. Tava lá o Renato Batista, ele impetrou contra Bolsonaro, né, uma denúncia no Tribunal de Haia. Foi o MBL, através do Renato Batista, que tá lá, né, comemorando que foi aprovado para fazer aí o processo seletivo do Renova BR, conforme a Lisa tá mostrando para vocês. E o Renato Batista, a gente falou dele na semana passada. Ele é assessor do Arthur Duval, o Mamãe Falei, recebendo nada mais, nada menos do que R$ 16.277,07. Esse pequeno saláriozinho pago pelo dinheiro do pagador de imposto. Tá aí. Esse é o Renato Batista. Esse é o MBL. Mas voltando, se falava sobre Frente Ampla, a gente tá falando do Alexandre Frota. Naquele período também, olha as coisas como são, né, coincidências. O Dirceu tá falando o quê nesse momento? Que a esquerda tem que tomar as ruas. Mostrei para vocês na semana passada. O Lula também, a Gleisi Hoffmann também. Todos falando que a esquerda tem que tomar as ruas. No mesmo momento, quer dizer, um momento bem similar que a gente estava vendo no ano passado, lá naquele período de abril, maio, estávamos tendo manifestações de direita. E o que é que o Dirceu disse? Dirceu,
Agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo. E aí o Alexandre Frota, que reaparece, falava lá no período seguinte, ó. Dirceu, : agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo. Eu não gosto do Dirceu, mas se for para tirar rápido o Bolsonaro, vai com tudo Dirceu. E o artigo do Dirceu é bem emblemático porque fala o seguinte, ó. A hora é agora, impeachment já ou o golpe virá. Com quem e como formar uma nova maioria no país para derrotar o governo? E olha só, primeira linha, gênio de Bolsonaro. Todo mundo fala agora que Bolsonaro é gênio, 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 é gênio. Essa narrativa do gênio foi criada pelo José Dirceu. Foi criada pelo José Dirceu. Nenhum país do mundo eu tô vendo o pessoal falar isso daí. Não sei quem é gênio, não sei quem é gênio, não sei quem é gênio. Gênio só Bolsonaro. E aí o Dirceu falava que era hora de se juntar todo mundo, né? Inclusive a esquerda com a direita liberal. O que é que tá acontecendo agora? Dia 12 tá aí, né? A manifestação da direita liberal contra Bolsonaro. De muito tempo, né? É Kim Kataguiri colocando pedido de impeachment contra Bolsonaro, se aliando também com PT, PSOL, Tribunal de Haia. Estão todos juntos, sabe? A história vai se repetindo. As mesmas figuras reaparecem. Só para mostrar, né? Naquele momento, foi abril do ano passado que começa essa união, ó. Nova posição. A direita democrática se une à esquerda contra Bolsonaro. Mas tudo bem. Aí ontem também vemos isso daqui. Lula se reuniu com os movimentos para discutir possível participação em atos de 7 de setembro. Só que o Lula sabe que ele é um fracasso, que ele não tem apoio popular, que não tem público, por mais que a imprensa ajude, que a imprensa, sabe, bata as fotos pelos melhores ângulos para dar ideia que tem muita gente, né? Você bate aquela foto na frente do prédio que tem aquele vidro espelhado, que é para parecer que tá cheio de gente, que espelha no prédio. Não adianta. Não tem ninguém. E ainda é capaz do Lula ser vaiado. Aí pro Lula falar que ele não pode ir, né? Em vez dele desistir por ele mesmo, aí já vem a Folha de São Paulo também para ajudar. Conselheiro médico de Lula, Padilha, recomenda que ex-presidente não participe do 7 de setembro. Porque o Lula não tá bem de saúde, a pandemia não acabou, então fica em casa, Lula, fica em casa, você tá dodói. O cara que não tem condição física, de participar de uma manifestação, quer ser presidente do Brasil, o que é que tá acontecendo? A pandemia não vai acabar ano que vem. Ano que vem ele vai ter que fazer campanha. Ou não vai fazer? Não vai fazer, né? Vai ser esse mote. Não, o Lula vai ficar em casa porque é campanha virtual, porque o Lula é contra aglomerações. Para não ser vaiado. Anotem, a primeira vez que o Lula for na rua, sem segurança, e que não for um lugar fechadinho, que só vai ter do MST, ele vai ser vaiado e o vídeo vai viralizar. Ele estava lá, ele ontem falando: eu espero que a Suprema Corte tenha a maturidade de não solapar os direitos dos povos indígenas. Já solaparam as terras deles quando chegaram aqui em 1500. O Lula quer porque quer ver, né, o circo pegar fogo, mais terras pararem na mão dos índios. E são terras assim, né, que tudo tem ouro, tudo tem metal precioso, só terra boa. É uma coincidência fora do comum. Lembrando também que o PT trabalha para aquela lei que permite vender 25% do Brasil. Avance. O PT que já falou que vai abandonar os Estados Unidos e abraçar, né, os comunistas, os chefes do João Dória. E é muito cara de pau ver o Lula falar disso daí, né, de demarcação de terra e tudo mais, e querer defender os índios. A Renata faz aqui um compilado, né, de informações. Ó. Desde 2006, estudo mostra que óbito de índios cresceu no governo Lula. Mais de 500 indígenas tiveram suas vidas removidas na última década. Parabéns, Lula, aqui em 2013. Índios declaram, guerra ao governo brasileiro pela demarcação de terras. Isso em 2014. A Dilma podia ter resolvido, porque não resolveu. ONU aponta omissão de governo Dilma em demarcações de terras indígenas. O PT não tem nenhum interesse. Eles só querem ver o circo pegar fogo contra o governo Bolsonaro. E só para terminar aqui do PT, a gente voltar para as manifestações, sei que vocês querem ver a fala de Bolsonaro. Dia 26, Gleisi disse: se tem alguém
que tem moral para discutir sobre corrupção somos nós do PT. E ontem, Lava Jato bloqueia até 650 mil reais de João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT. Que grande moral, né? Meu Deus, realmente eles são as pessoas que podem discutir sobre corrupção no país. Ainda tinha esquecido daqui, ó. Olha a imprensa. Já tá o Lula com Thelminha, tudo mais, Gil do Vigor. O Josias Teófilo até faz uma piada, né? O sindicato dos ex-Big Brothers apoia o Lula. Não tenho nem o que falar. E o Lula estava mais uma vez culpando a imprensa, né, pelo impeachment, que foi golpe, e ainda voltou a defender o controle da mídia. Mas toda a imprensa coloca a culpa em quem? Em Bolsonaro. Lula e a regulação da mídia. Autoritarismo à la Bolsonaro. O que foi que Bolsonaro fez contra a imprensa? O que foi que Bolsonaro fez? Bloqueou pessoas em seu perfil pessoal? É isso? Cortou o dinheiro, né? Esse é censurar pra eles, cortar o dinheiro. A Renata colocou aqui uma imagem do Olavo de Carvalho que diz, né, que jornalistas são os maiores inimigos do povo no Brasil. Eu tendo a concordar. E não só o podcast do Estadão, mas como o podcast da Globo. E aí eu pergunto, seria isso daqui uma ação coordenada, como eles acusam os apoiadores do governo de fazer? Olha lá, ó. No 7 de setembro, um Bolsonaro ainda mais radical. É a mesma narrativa, podcast diferente, será? O episódio do podcast de Lauro e Gabeira desta semana fala sobre a tensão em torno da manifestação bolsonarista de 7 de setembro, que vem causando preocupação nos agentes políticos, econômicos e em boa parte dos brasileiros. Aí lá vai a imprensa, mais uma vez, dar espaço para o Guilherme Boulos. O Boulos. Ameaças de Bolsonaro para 7 de setembro devem ser levadas a sério. Tá todo mundo aí batendo assim, de certeza que algo vai acontecer. Quando os bolsonaristas estiverem sozinhos nas ruas, sem oposição, mostraram que a barbárie não tem limites. Chegaram à ousadia de agredir enfermeiras na Praça dos Três Poderes em meio à pandemia, espancaram jornalistas em manifestações. Definitivamente, as notas de repúdio à omissão não são os meios mais eficazes para conter um golpe. Quando foi que isso aconteceu? O Boulos está muito louco. A Paula Marisa até diz, né? Publicar mentiras na velha mídia não é considerado fake news. Agora, tente publicar um discurso conservador e veja a mágica acontecer. O pessoal tá com medo das manifestações, a classe política aí tá olhando bem de perto, né? Porque, cara, eu acho, sinceramente, sem querer empolgar vocês, que serão as maiores manifestações, talvez, da história do país. Maiores, porque tá assustador a quantidade de pessoas que está se mobilizando para ir. Você vê aqui, ó, o GDF já recebeu pedidos de 12 grupos pró-Bolsonaro para o 7 de setembro. 12 grupos diferentes, todos bolsonaristas. Segundo fontes do GDF, ouvidas pela coluna, até o momento, 12 grupos pró-Bolsonaro comunicaram a intenção de realizar protestos em Brasília, né? Em São Paulo. A gente vai chegar em São Paulo. Enquanto somente 3 grupos contrários, né, pediram essa autorização. O número pode mudar até o feriado, sem dar mais. Fontes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal explicam que os grupos serão divididos em diferentes pontos da cidade, ainda a serem acertados com os organizadores. Até agora, a ideia é manter o acesso à Praça dos Três Poderes fechados aos manifestantes dos dois lados. A previsão do GDF é que cerca de 5.000 policiais atuem na segurança de Brasília no 7 de setembro. A maioria será de agentes da Polícia Militar, mas haverá também atuação de policiais legislativos e seguranças do STF. Olha o contingente, 5.000 homens, só da polícia. Será que o pessoal tá temendo que algo aconteça? Em São Paulo tem que prestar um pouco mais de atenção. Tem algo que aconteceu que chamou minha atenção. Olha só, PM de São Paulo pede pacto entre esquerda e direita para 7 de setembro em meio a clima de desconfiança. Eu não sei assim, né? Pedir pacto da direita porque, cara, sempre foi pacífico. Sempre foi. Sempre foi. Até a matéria diz, ó.
Em meio a ameaças golpistas, Bolsonaro vem chamando apoiadores para o ato que alimenta o temor que o presidente utilize a ocasião para alguma tentativa de ruptura democrática. Está falando até de Bolsonaro, da gente não está falando nada. Já na parte da esquerda, isso aqui que tem que ter medo. A preocupação das autoridades é com quebra-quebra e a presença de black blocs, que costuma ser comum. Primeira vez durante toda a semana que a Folha de São Paulo falou uma coisa, né, justa sobre a esquerda. Primeira vez, né, que é comum ter quebra-quebra nas manifestações da esquerda. Finalmente. Mas é o quebra-quebra democrático. O que me chama a atenção, eu já vou pular para lá, é o último parágrafo. Nós somos intervencionistas, respondeu prontamente Raquel Rezende, do grupo Damas de Aço, em meio à discussão com o Nas Ruas sobre onde estacionar cada carro de som. Vamos voltar agora para o início. O encontro dos bolsonaristas com a PM começou 10 horas da manhã e teve disputas entre os próprios movimentos sobre o local do caminhão de som de cada um deles. A polícia registrou em ata a expectativa de 15 caminhões de som. Olha o tamanho, 15 caminhões diferentes. 15. Eu sou da Bahia. Eu nunca fui de muito carnaval, mas eu já fui em algumas micaretas. E, gente, 15 caminhões de som, 15 trios elétricos é chão. É chão, é distância. Assim, não é pouco. Não é pouco. E você vê, ó, a Avenida Paulista será bloqueada para veículos às 11 horas da manhã e deverá ser liberada às 18 horas da tarde. Diante da briga entre movimentos de direita, a capitã Jaqueline Nunes Ferraz, a Verardino, que conduzia a reunião, questionou: mas vocês são movimentos antagônicos? Porque se forem, não podem estar juntos na Paulista. E aí que vem aquela fala de, ó, nós somos intervencionistas. E aqui eu quero levantar uma situação que é o seguinte. Não tenham dúvidas que, além de infiltração da esquerda, talvez não dentro do nosso movimento, mas ao redor da cidade de São Paulo, pessoas da esquerda vestidas de verde e amarelo, quebrando tudo e tendo falar, ó, são medidas, somos apoiadores de Bolsonaro. Quebra tudo e grita, Bolsonaro 2022. Vocês acham improvável da esquerda fazer isso? Agora, essa manifestação, ela vai marcar a história do Brasil. Talvez algum líder surja nas manifestações, alguma figura carismática, talvez pessoas que ganhem destaque, né, dentro da direita. É um momento que, assim, muito oportunista vai tentar tirar vantagem. Muito oportunista vai tentar tirar vantagem. Fique de olho. Cuidado para não cair na lábia de ninguém. E o que também chama mais minha atenção, ainda volto ao último parágrafo, é: nós somos intervencionistas. Gente, o que é que intervencionista normalmente quer, né? Intervenção militar. Ao longo da semana, o próprio STF já falou, ó, pedir intervenção militar é crime. Inclusive, foi por pedir intervenção militar que começou o inquérito dos atos antidemocráticos. Todo mundo é livre para pedir o que quiser, todo mundo é livre, mas reflitam sobre o que essa história de intervenção militar já causou dentro da direita. Reflitam. Cada um é livre para defender o que quiser, mas reflitam sobre isso. Aí você vê aqui, né? As perguntas números 1, 2 e 3 dos empresários. Como vai ser o dia 7 de setembro? Esta é a pergunta número 1, 2 e 3 que o empresariado repetiu a toda hora nos últimos dias. Está todo mundo tenso. A imprensa está criando esse clima de tensão, a classe política também. E é só mais uma prova. O Brasil parou. O Brasil parou para acompanhar o 7 de setembro. Só se fala nisso a todo momento. 7 de setembro, 7 de setembro, 7 de setembro. O que vai acontecer? 7 de setembro. Vamos para a rua, caravana. Gente, precisamos nos engajar. 7 de setembro. E aí que vem a fala de Bolsonaro que a gente abriu o vídeo. No dia de ontem, Bolsonaro passeou, estava em Uberlândia.
E a chamada já diz aqui, ó. Nunca houve oportunidade como essa, diz Bolsonaro sob atos de 7 de setembro. Em meio a um cenário de recrudescimento da crise institucional entre os poderes e da escalada de discursos de cunho autoritário, Bolsonaro afirmou que a população brasileira nunca teve uma oportunidade como a que terá nos próximos, com os atos do próximo dia 7 de setembro. O presidente, porém, não deu detalhes sobre qual seria essa oportunidade e para fazer o que exatamente no feriado. E aí eu vou mostrar alguns trechos da fala de Bolsonaro. Abre aspas em todos os momentos. A vida se faz de desafios. Sem desafios, a vida não tem graça. As oportunidades aparecem. Nunca outra oportunidade para o povo brasileiro foi tão importante ou será importante quanto esse nosso próximo 7 de setembro. Vocês que devem dar o norte para todos nós que estamos em Brasília. E nesse norte será dado com muito mais ênfase, com muito mais força no próximo dia 7. Creio que chegou a hora de nós, no dia 7 de setembro, nos tornarmos independentes para valer. Chegou a hora, no dia 7, para nós, né, nos tornarmos independentes para valer. O que Bolsonaro quer falar com isso? E dizer que não aceitamos que uma ou outra pessoa em Brasília queira impor a sua vontade. A vontade que vale é a vontade de todos vocês. Creio que nós vamos mudar os destinos do Brasil e tenho certeza, dentro das 4 linhas da Constituição, não será levantado uma espada assim me proclamado algumas palavras. No passado foi assim. Hoje, pela complexidade do que está em jogo em nossa nação, será um pouco diferente. Como eu venho comentando, eu tenho para mim que Bolsonaro tem alguma carta na manga. Que carta é essa? Eu não faço a menor ideia. Mas é inegável. É inegável. Bolsonaro, ele assim, beleza, faz o discurso dele, gosta de colocar o povo para cima. Mas a forma como Bolsonaro vem se manifestando nos últimos 15 dias, cara, tá diferente. Tá diferente. Quando ele diz que eu sei o que tem que fazer, eu sei o que tem que ser feito. Talvez eu tenha que chamar o povo mais uma vez. Quero vocês lá. A gente precisa mandar uma foto pro mundo. Tem algumas coisas que podem parecer besteira, mas ao mesmo tempo assim, cara, qual seria a necessidade de Bolsonaro? Não, Bolsonaro não, né? O exército tocar lá a música do Game of Thrones, que é aquele negócio, né? The Winter's Coming, o inverno está vindo, naquele período que vai ter a batalha final. O que é que vai acontecer? Tá todo mundo se perguntando. É inegável, cara, né? Não me diz que Bolsonaro não tá pensando em algo. O quê? Vai ter que esperar o 7 de setembro. E ontem teve uma questão que coloca ainda, né, para acirrar os ânimos, porque perceba, tudo que acontece contra a direita vai ser usado depois contra a direita. Olha só, mas a gente já tá apanhando de agora, mas vai apanhar de novo. Porque se algo for feito, qualquer medida que Bolsonaro tomar, seja ela qual for, pode ser assim, um novo pedido de impeachment. Vamos falar aí, ó. Tá fazendo um pedido de impeachment para salvar o filho. Que, Carlos Bolsonaro teve lá o sigilo quebrado, rachadinha, hein? Rachadinha, esteja preso. Tá fazendo para proteger o filho. Não é porque é absurdo, nem nada. Não, merece. Não é porque o povo pediu, né? Não é porque o povo pediu por liberdade. Não, é para proteger o filho dele. É a mesma narrativa. E foi também o José Dirceu que criou essa narrativa, essa estratégia. Você vê, o relatório reservado. Nas redes sociais, eles por eles. E aqui o Dirceu deu a letra. Como que a esquerda, né, e a mídia tem que agir. O comandante José Dirceu vai ter também sua central de redes sociais. Enquanto bate pé pelos diretórios do PT no país, articula e conspira com esquerdas mais e menos votadas, a máquina mortífera de Dirceu na internet funcionará como uma usina de provocações. O comandante não focará em Jair Bolsonaro. O pugilato com o capitão fica para o Lula.
Disseu pretende cair dentro dos bolsonarinhos. Eduardo Flávio Carluxo identificou que os rebentos são mais fáceis de arrebentar, no sentido metafórico, é claro. Né? Os filhos do capitão não resistem a um convite para a briga. O projeto é desestabilizá-los, deixando que eles façam o restante do trabalho. Falar barbaridade nas redes sociais, que serão reproduzidas na grande imprensa, comprometendo a imagem do pai. E ontem você vê. Justiça do Rio de Janeiro determina quebra dos sigilos bancário e fiscal de Carlos Bolsonaro. Esse negócio de rachadinha. O Flávio Bolsonaro, que ele quando começou, em movimentações atípicas, no ranking de movimentações atípicas, ele é ou 13º ou 17º. É algo assim. O primeiro lugar é do PT. Alguém está investigando o caso do PT? Não. Não importa. Rachadinha só quando é a família Bolsonaro. Até porque o PT não faz rachadinha. O PT, ele só segue, sabe, as regras internas do partido, que tá lá, que as pessoas que ocupam cargos políticos têm que, contribuir com um cacauzinho aí pro PT. Então já tá institucionalizado. Eu nem vou entrar no mérito disso daqui. Eu tenho que entrar no mérito disso. Pra mim, isso que já resumiu, ó. Sigilos bancário e fiscal do Carlos quebrados uma semana antes das manifestações do dia 7. Coincidência? Carlos vai ao Ministério Público do Rio de Janeiro contra passaporte de imunização do Eduardo Paes. Se der tempo, a gente comenta sobre isso aqui, porque tem mais notícias no fim. Era por ter colocado lá no final. Aí você vê. Olha esse outro absurdo. Ministério Público Federal processa União por danos causados por Moro e pela Lava Jato. O Moro também está envolvido nesse inquérito. Assim, também está sendo processado. Só que olha o absurdo. A ação afirma que o então magistrado atuou de modo parcial e inquisitivo, influenciando indevidamente as eleições de 2018 e o processo de impeachment de Dilma. Diz ainda que Moro contribuiu para a erosão democrática brasileira, abrindo caminho para um populismo com traços fascistas. E aí dizem que o caos que a gente vive hoje, da extrema-direita e tudo mais, é tudo culpa de Moro. Essa ação foi pedida, lá no Rio Grande do Norte. É a lâmpada que tá mijando no poste e que tá mijando no cachorro. Como explicar isso daqui? Como explicar isso daqui para qualquer pessoa de qualquer país, o que está acontecendo? Sabe? Só quem vive no Brasil que vê isso daqui só em série. E se você colocar na série, o pessoal vai dizer, não, pera aí, tá mentindo demais. Só falta agora ter efeitos especiais. O Brasil só falta ter efeitos especiais, porque ainda é uma série de drama, sabe, factual, tá? Não tem uns 3D, um negócio assim. Só falta ter efeitos especiais no Brasil. Tem efeito especial, pronto. Aí agora já ultrapassou até Hollywood. É inacreditável o país que a gente vive. E aí vejam só isso daqui. O antagonista, a gente começou a falar do Moro, eles querem dar o crédito ao Moro. Mas isso daqui é mais complicado e, inclusive, quem mais pode sofrer é a direita brasileira. Por quê? Olha só. Câmara aprova urgência de código eleitoral que barra a candidatura de Sérgio Moro. O clã ainda fala, o Moro sacrificou tudo, inclusive a honra, para ser um candidato da terceira via. Hoje, a Câmara vai destruindo o sonho de Moro e o Senado ainda transformará num pesadelo. Bolsonaro diz que vetará o projeto, mas muitos chorões ainda colocarão a culpa em Bolsonaro. E Bolsonaro não vai vetar à toa. Não vai votar à toa. Vai falar, tá protegendo o Moro. Cara, não é isso. Olha só. Olha o que o André e o Mário Frias estão falando. A proposta de reforma do Código Eleitoral, que impede a candidatura de policiais e militares, é um completo absurdo. Tentar impedir que nossos policiais e militares tenham representação parlamentar é tratá-los como cidadãos de segunda classe. É algo inaceitável em uma democracia. E o Mário diz, precisamos escolher com sabedoria os caminhos da nossa nação, porque policiais e militares são diferentes dos cidadãos comuns. A sociedade não teme policiais e militares no parlamento. Ela teme os bandidos. E aqui
quero ser um cara bem isento. Olha só, essa questão que envolve policiais, militares e tudo mais, e procuradores, juízes, é mais fácil de entender quando você olha os procuradores e juízes no primeiro momento. Por quê? Imagina o seguinte, o cara é promotor, o cara já tá pensando, sabe? Pô, sou procurador, sou promotor, acho que vou me candidatar, sabe, em 2022. Ele vai e ele entra com um processo contra Bolsonaro. Tem algum veículo da mídia que não vai noticiar? Tem algum veículo da mídia que não vai noticiar? Olha, tá processando o Bolsonaro, olha, o procurador tal, foi no tribunal de... O MBL, que é o MBL, que é o cocô do cavalo do bandido, já apareceu na Folha de São Paulo, imagina o procurador. Aí entrevista, aí vai aparecer no Jornal Nacional, vai conversar com o Bonner, vai no Pânico, vai nisso, vai naquilo outro. Ele ganhou holofote. Então ele basicamente ganhou, né, projeção, quase uma campanha política. Então, uma medida dessa tem como plano de fundo, né, assim, quem pensa de forma honesta, tentar coibir que funcionários públicos se utilizem das regalias que eles possuem, eu não estou falando de salário, mas alguns acessos que as pessoas comuns não têm para vantagens políticas. É a mesma coisa, por exemplo, imagina um alto funcionário da Receita, um alto funcionário do COAF, ele sai, vai trabalhar num banco, vai trabalhar no BTG, na diretoria. Imagina a quantidade de informação que ele não tem. Isso pode? Então, assim, uma lei dessa tem um certo fundamento? Tem. Só que o pessoal está discutindo já agora, em critério de urgência. O PT é completamente a favor. O PT, no momento que a gente está vendo tudo que está acontecendo no Brasil, eles querem colocar 5 anos, não são 5 meses, são 5 anos, você tem que se afastar fora do serviço público durante 5 anos. Você olha policiais, pô, o policial já chega no final de carreira cansado. Então, pô, eles são um grupo na sociedade. Eles são um grupo. Eles só vão poder, então, ser o quê? Como é que eu posso falar? Representados por policiais que não. Pô, ó, aqui a gente tá no ano de 2021, eu quero me candidatar, eu vou sair da polícia agora, em 2026 eu vou poder me candidatar. E ele vai sobreviver do que até lá? Pô, ele vai ter que voltar a trabalhar. Ele vai se engajar como nas questões que envolvem segurança pública? Você vê que é um pouco complicado, né? Aí meio que vai ficar resumido, a bancada da bala vai se tornar basicamente o pessoal que é CAC. Tipo, o Benê Barbosa, ele não quer ser deputado. Mas ele poderia ser, eu sei que seria uma pessoa que defenderia. Ao mesmo tempo também que não é garantia. Do mesmo jeito que a gente tem Major Meca, Coronel Telhada, Coronel Tadeu, Capitão Derrite, Major Vitor Hugo, sabe? Eduardo Bolsonaro, que era da PF, que são pessoas que vieram das Forças de Segurança Pública. Você tem pessoas como o Alessandro Vieira, senador, o Contarato. E aí? Agora sim, no momento que isso daqui está sendo discutido, com toda a imprensa criminalizando policiais, falando que policiais não têm o direito de sequer participar de manifestações, que claramente se vê que é uma força que apoia o governo Bolsonaro, que representa o governo, que representa os interesses da direita, e uma coisa como essa é aprovada em critério de urgência por essa Câmara, com apoio maciço da esquerda. Pra mim isso é muito estranho, né? Pra mim isso é muito, muito estranho, e já mirando as eleições de 2022. Sabe, não, ele aprova, mas vamos aprovar com calma, sem esquece negócio de urgência, vamos aprovar com calma, assim, 2026 tá aí, 2024, vamos dar tempo. Porque olha só, como é que você vai aprovar uma coisa que fere a base do governo Bolsonaro e a quarentena é de 5 anos? Vamos fazer o seguinte, ó, aprova hoje, a quarentena não é de 5 anos, então isso começa a valer em 6 anos. Que é pra você dar 1 ano pro cara, pro planejar a vida dele, porque se ele quiser ser candidato, ele já sabe, pô, eu vou ter 1 ano pra pedir pra sair da polícia. Por que o cara tá na polícia? Às vezes o cara, se ele soubesse disso, ele ia sair da polícia. Olha o que tá sendo feito a todo custo para impedir que tenhamos candidatos. A mídia já fala que Pazuello é candidato. Eu, por mim, eu teria o André candidato lá na Bahia. Pô, o governo vai perder? Vai, mas pô, eu não sei quem apoia na Bahia. Na Bahia tem o Alden. O Alden da Polícia Militar. Ele pode continuar. Quem já tá na máquina pode continuar. Mas no passado a gente não teria lá o Alden. E aí?
Olha tudo que vem sendo feito nos últimos dias. E aí querem falar para Bolsonaro, vamos pacificar. Pacificação, vamos apertar as mãos, vamos ser amigos. Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Quem errar o passo perde a vez. Vocês estão vendo o tamanho do absurdo que a gente está lidando. Tem muita gente que não está enxergando isso daqui. É só o Pazuello, os milicos estão de fora. Uhul. É muito mais sério. É muito mais sério do que isso. Mas bom. Aí olha só. Vamos pacificar. Vamos pacificar. O Ministério Público Federal recorreu à decisão que rejeitou denúncia contra Alan dos Santos. Vocês viram o que o Alan falou. Pode ser reprovável, pode passar do tom. Mas falar que foi crime, que foi... Menos, por favor, menos. A juíza do caso falou, cara, dos fatos narrados não se extrai conduta apta a ensejar tutela repressora criminal, sabe? Mas a Procuradoria pede condenação de Alan, a ameaça ficou clara e eles estão recorrendo. Não, tem que punir o Alan, O cara é um cidadão, jornalista, só, empresário, não tem patrocínio público, não tem patrocínio de grandes empresas, eu pelo menos nunca vi. Do outro lado tá um processo, foi aberto aí, o Barroso pediu, tem um direito dele, se tiver ofendido, e tá aí o Ministério Público contra o cara. Não gosto. A juiz arquivou, recorre. Mas olha só aqui. Nós, os antidemocráticos, que somos muito desconfiados de tudo que acontece no Brasil. Mas essa matéria ainda é uma vagabundagem. Aqui, ó. Polícia Federal prende mais um suspeito de ataque hacker ao sistema do STF. Eita, rapaz. A ação de hoje é um desdobramento da segunda fase da Operação LET, aberta no último dia 11, que foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Ceará. A partir de análise do material apreendido na etapa anterior, a Polícia Federal identificou a participação do novo suspeito no crime cibernético, que atingiu o STF em outras ações contra outras instituições públicas e privadas. Olha só. Ele já tinha sido alvo da Operação Capture the Flag, em junho, que investigou a invasão em sistemas informatizados de órgãos públicos para vazar dados privados de servidores e autoridades, incluindo supostos exames do presidente Jair Bolsonaro. Você vê, a matéria, inclusive, a ação afetava negativamente Bolsonaro. Não é porque eu estou falando isso daí. A investigação que levou ao grupo suspeito foi aberta no início de maio, a pedido da Polícia Federal, após a equipe de tecnologia da informação do STF comunicar aos investigadores uma série de condutas suspeitas que indicavam que o site do tribunal seria alvo de um ataque hacker. O inquérito está sob sigilo. E aí você vê. O caso está sob relatoria de Alexandre de Moraes e, como mostrou o Estadão, os investigadores suspeitavam que a suposta invasão poderia ter relação com os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos que também estão sobre a relatoria do ministro. Pronto. O hacker é bolsonarista. Tá, mas esse hacker, ele não foi investigado, foi pego lá no Capture the Flag. Ele estava tentando vazar os exames de Bolsonaro, o que prejudicaria Bolsonaro. Ele ia prejudicar Bolsonaro, mas ele é bolsonarista. Ele é Bolsonaro. A gente tá suspeitando que isso daí, né? Fake news... Inquérito dos atos antidemocráticos, como mostrou o Estadão. Mas se... não existe perseguição no Brasil. É indescritível o que estamos vivendo nesse país. É indescritível o que a imprensa brasileira está fazendo. Sabe? E eu acho que eles não conseguem compreender que nós só somos os primeiros. No dia que tirarem, sei lá, a vida de qualquer um, a minha, a sua, qualquer pessoa, não vai parar. Uma hora vai chegar neles. As apurações preliminares sobre o ataque chegaram a indicar que o acesso não teve intuito de sequestro de ambiente, como ocorreu em episódios envolvendo o Superior Tribunal de Justiça e do Rio de Janeiro. Desculpa, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas sim de obtenção de dados.
O acesso fora do padrão foi encontrado, blá blá. A quantidade de acessos na ocasião foi muito superior ao que normalmente é identificado, o que causou estranheza aos servidores da corte. O portal chegou a ser retirado do ar para segurança das informações. Então, olha tudo que está acontecendo. Olha as críticas que a gente está fazendo, que a direita vem fazendo, que o povo vem fazendo, pedindo transparência, pedindo por segurança das eleições. E toda hora acontece alguma coisa para... Como posso falar? Mostrar que nossas reivindicações não são tão absurdas assim. Não são tão absurdas. Porque assim, cara, cada dia que passa, os hackers, eles estão se esforçando mais, novas técnicas. O mal não para de crescer, né? Eles querem. Pô, o crime é miserável. O cara tá o tempo todo tentando se aprimorar. Então, pô, quando se falava, né, e vem se falando ainda da questão do voto auditável, é mirando uma maior segurança, mais tecnologia, mais avanços para o sistema democrático brasileiro. Ninguém quer acabar com o voto eletrônico, não, quer aprimorar. Mas uma coisa dessa acontece e ainda o Estadão vai falar, o cara que, pô, ia prejudicar Bolsonaro é bolsonarista. Não faz o menor sentido, não faz nem lógica. A própria matéria fala uma coisa... Isso me revolta às vezes, viu? Às vezes não, isso realmente me revolta. Ainda me fico mais revoltado, porque, ó, é sério, na boa. Todo santo dia, cara. É todo santo dia. E é todo santo dia mesmo. Maximiza aqui, ó. Cara, onde quer que Bolsonaro vá? Onde quer que Bolsonaro vá? Deixa eu ver se eu vou botar a música. Não vou botar mais não, que tá a música de fundo. Onde quer que Bolsonaro vá? Olha isso aqui. Olha isso daqui. Por que não conseguem aceitar que o cara foi eleito, que existem pessoas no país que pensam, sabe? Tem uma ideologia de direita. Qual o problema disso? E a gente na rua ainda tem uma carreata com gente na rua. E desculpa, é motociata. Por onde o cara passa, tá lá o povo apoiando o cara. Ó. É o tempo todo. O cara vai e se mistura no meio do povo. Cadê o Lula fazendo isso? Cadê o Dória? Cadê qualquer um outro? Aqui de novo, ó. Mais vídeos. Olha lá, ó. Todo mundo parando pra ver. Tem uma coisa aqui antidemocrática. Onde que se vê isso daqui? Pessoas na rua com a bandeira do Brasil. O cara desperta um sentimento de patriotismo nas pessoas, mas não. É o tempo todo sendo atacado. O tempo todo. Você vê aqui, ó. Só tá no início. Quero andar de cavalo, bandeira do Brasil, querendo liberdade. Pô, estamos aí há muito tempo nessa questão que envolve pandemia e tudo mais. E tá lá Bolsonaro, não, cara, não dá pra fechar o Brasil inteiro, tem pessoas que dependem disso. Olha isso aqui, dá pra comentar isso aqui rápido. Bolsonaro edita a medida provisória que moderniza o setor ferroviário. Moderniza. Avanços. Aí vai ter obra, vai gerar emprego, vai tirar pessoas da miséria, vai baratear o custo de transporte, aí o preço do produto final vai ser menor, o que pode baratear nas prateleiras, uma economia no teu bolso, mas aí, partido da esquerda europeia vê Ferrogum com preocupação. E fala em reagir a extrativismo de Bolsonaro. Não, esquece. Meu Deus do céu, é inacreditável. Ainda vem assim, ó, a sobrevivência da Amazônia e seus povos não é apenas o tema brasileiro, mas global, pronto. A Amazônia agora é do mundo inteiro, a gente não é mais dono da Amazônia. A gente não é mais dono da Amazônia. Perdeu o Playboy, perdeu. Somos a esquerda europeia, ó, acabou, esquece o Ferrogão, quem manda no país agora é a gente, porque a Amazônia é do mundo. Eles não querem ver o país andando pra frente. Não querem ver. Pois, ficamos por aqui. Lembra daquela curtida, daquela compartilhada. Participe dessa manifestação no dia 7. Vá numa boa, vá com calma. Sabe? Qualquer confusão, senta no chão, leve o celular, filme qualquer coisa atípica. Lembra de curtir, compartilhar o vídeo, inscreve no canal, se torne membro e a gente se vê amanhã, gente. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. E valeu, meus amigos.